Bom dia a todos, bom dia a todas. A gente está aqui para mais uma nossa aula de Matemática 3, que hoje a gente vai trabalhar com a unidade 18, onde a gente vai trabalhar sobre pirâmides. Então, é uma forma de calcular a área, volume de pirâmides, coisas bem importantes que a gente vai fazer com ela. É um poliedro de extrema importância e vai ter muita coisa legal para a gente ver aqui hoje. É uma aula tranquila, não é tão carregada igual foi as últimas aulas, graças a Deus. Imagino que todas vão ser assim até o término agora da apostila, tudo bem? Então vamos para a nossa aula ver sobre pirâmides. Então, pirâmide, o que que ela vai ser? Você tem aqui um plano, que no caso é esse plano aqui que eu representei com esse trapézio, tá bom? É esse plano. E nesse plano você vai ter um polígono. Então aqui a gente tem um hexágono no nosso plano, tá bom? Aqui são os 6 pontinhos dele. O que acontece numa pirâmide? Você tem um e apenas um ponto fora desse plano, que no caso é esse pontinho verde aqui, tá bom? Que a gente não vai colocar nenhum nome específico para ele, mas é o pontinho verde. E o que vai ser a pirâmide, resumidamente? Vai ser você ligar esse polígono com esse ponto. Então, ó, a gente pega cada um dos vértices desse polígono e liga nesse ponto que está fora do plano. Então, todo esse sólido geométrico formado aqui, ó, toda essa região geométrica, esse sólido, vai ser chamado de pirâmide, tá? Professor, quantos lados tem que ter o polígono aqui embaixo? Gente, a partir de um triângulo, porque né, o triângulo é um polígono com menos número de lados possíveis, a partir de um triângulo, a gente pode ter quantos lados quiser. Se o polígono aqui embaixo tiver 1000 lados, não tem problema, isso ainda vai ser uma pirâmide. Às vezes a gente pensa que pirâmide é só com 4 ou 3 lados aqui o polígono da base, mas não, pode ser com quantos lados tiver. E na nossa pirâmide a gente vai ter alguns elementos, assim como a gente teve nos outros poliedros. Então, a gente vai ter a base, que no caso é esse polígono que está aqui embaixo. Então, essa aqui vai ser a base. No nosso caso, a base é um hexágono. E a gente vai ter a aresta da base, que é cada um dos ladinhos aqui, tá bom? Cada um dos segmentos que formam os lados aqui. A gente também vai ter as faces laterais, assim como os outros poliedros também. Aliás, assim como os prismas. Então, aqui a gente tem uma face lateral, aqui a gente vai ter outra face lateral. Gente, face lateral que vocês, quando vocês ouvem lateral, é o que vocês imaginam mesmo. É a face que está formando as laterais aqui da nossa pirâmide. E no meio de cada uma dessas faces, a gente vai ter as arestas da face. Então, ó, essa aqui é uma aresta da face, essa aqui também é outra aresta da face, essa aqui pontilhadinha no fundo também é outra aresta da face. E é o que vocês imaginam mesmo que seja a aresta da face. E aqui a gente tem um segmento que é o quê? Que vai ser desde aqui, ó, desde a base até chegar na altura, não precisa ser chegar necessariamente aqui no vértice, até chegar na altura do vértice que está fora do plano, no caso, que forma a ponta da nossa pirâmide. Então vai ter essa distância aqui, que eu vou chamar de h, que como vocês já sabem, h quer representar na maioria das vezes na matemática a altura. Então isso aqui vai ser dado como a altura de uma pirâmide. Esses são os elementos que ela vai ter. Quando essa pirâmide for regular, que vocês vão ver ainda o que é uma pirâmide regular, ela vai ter algumas coisas extras, mas aí são casos específicos, tá? Mas isso aqui é para toda pirâmide. Toda pirâmide vai ter isso aqui tudo que eu mostrei para vocês, certo? Pirâmide regular, ela vai trazer algumas coisas novas que eu falei para vocês. Mas primeiro vamos ler a definição dela. Então, uma pirâmide é regular quando a sua base é um polígono regular e a projeção ortogonal do vértice V sobre o plano alfa é o centro da base. O que isso quer dizer? Então, a primeira coisa que a gente pode destacar, a pirâmide é regular quando a sua base é um polígono regular, ou seja, igual aqui nesse caso, é um hexágono cujo todas as arestas têm o mesmo comprimento e todos os ângulos internos têm a mesma amplitude. Tudo bem? Então isso aqui é um polígono regular, a base dela é um polígono regular. E o que mais acontece? A projeção ortogonal do vértice V sobre o plano alfa é o centro da base. Então o que isso quer dizer? A gente tem aqui o nosso vértice V, eu nem coloquei o V, né, para representar melhor. Opa. Vamos colocar aqui então. Esse aqui é o nosso vértice V, tá? Esse em verdinho que eu coloquei ali. O que acontece? A projeção ortogonal, ou seja, a sombrinha, falando a bem grosso modo, a sombrinha que ele forma aqui, ó, no plano alfa, tem que ser bem no centro do nosso polígono, tudo bem? No centro da base. Então, o que acontece? A gente tem aqui, formou a sombrinha é esse ponto branco. Então, esse polígono aqui, essa pirâmide aqui,
É regular. Por quê? Porque aqui na base é um polígono regular e a projeção do vértice V sobre esse plano alfa aqui vai ser bem no centro da base. Então, essa pirâmide ela é regular. O que vai ter de novo numa pirâmide regular? Primeiro, as apótemas. Apótema da base. O que vai ser a apótema da base? Vai ser a distância entre o centro da base até uma das arestas da base. E, gente, a apótema da base vão ter várias apótemas. Então, tem essa aqui, tem essa outra, tem essa outra, essa outra, essa outra, essa outra. Por ser um polígono regular, a apótema vai ter sempre a mesma medida. Então, a distância desse ponto aqui até esse outro ponto é a mesma que esse ponto aqui até este outro ponto. Isso vai valer para todos os lados, tá? Essa vai ser a nossa apótema da base. Por quê? Tem a apótema da pirâmide também, que é a distância entre o nosso vértice V até uma das arestas da base. Então, ó, no caso, essa é uma das nossas apótemas da pirâmide, que é essa que está aqui, que eu coloquei meio em azul, meio em turquesa. É a distância do vértice V até uma das arestas da base. Se fosse do vértice V até essa outra aresta da base aqui, ó, se fosse essa distânciazinha aqui, qual que ia ser a medida? Ia ser a mesma medida dessa outra apótema que a gente fez aqui. Por quê? Porque é um polígono regular, como eu disse para vocês. Então, sempre a distância dessas apótemas da pirâmide vai ser a mesma, tá? Então, isso aqui vai ser uma pirâmide regular. E essas vão ser as duas coisas novas, os dois novos elementos que a gente vai ter nela e que vão ajudar a gente a calcular, de fato, algumas coisas nela, tudo bem? Pessoal, só falando uma coisa que eu esqueci de deixar claro, deixar falado ali no slide anterior, o exercício 2 é um exercício que vai ser muito bom para treinar os conceitos que você acabou de ver ali naquele slide anterior, tá bom? Sobre uma pirâmide regular. A área da superfície de uma pirâmide, não precisa ser regular, tá, gente? Uma pirâmide qualquer. Então, primeiro, a área da base. Gente, a área da base é a área que a base ocupa, não tem grandes coisas para falar, é só você calcular a área do polígono que está aqui na base. Área lateral é o quê? É você somar a área de todas as faces laterais. Então, você soma a área dessa face aqui, mais a área desta face aqui, e vai fazendo isso face por face, que daí você vai obter toda a área lateral. Normalmente, em uma pirâmide regular, o que vai acontecer? A área de todas as faces vai ser igual, então você descobre de uma só e multiplica, nesse caso aqui, por 6, e você já descobre a área lateral total. E a área total é o quê? É a soma de toda a área lateral mais a soma de toda a área da base. Não tem grandes explicações, é a mais tranquila, que você só vai literalmente somar as duas áreas. Um exercício muito bom para treinar esse conteúdo, esse conceito de área, é o exercício de número 5 da apostila de vocês. Então, vejam que eu vou começar a ler o exercício e vocês vão começar a entender mais ou menos como funciona. Ah, professor, isso aqui vai ser relacionado ao exercício, né? Professor, mas isso aqui é um octaedro, isso aqui não é uma pirâmide. Mas se vocês perceberem, um octaedro é nada mais, nada menos que você grudar, vamos dizer assim, uma pirâmide de 4 lados com outra pirâmide de 4 lados ponta cabeça, e você conecta as duas, e daí forma um octaedro. Um balão de festa junina tem a forma de um octaedro regular de aresta 4 centímetros, conforme mostra a figura. Então, a área do balão é... O que você precisa fazer aqui? Você precisa descobrir a área lateral da pirâmide de cima, que no caso vai ser a mesma da área lateral da pirâmide de baixo. E daí você soma as duas áreas laterais, que daí vai dar toda a área da superfície desse octaedro, certo? Porque se você somar as 4 faces aqui mais as 4 faces aqui, já deu tudo que você precisava para calcular a área desse octaedro. É o quê? É um octaedro regular. Então vamos colocar aqui, ó. Opa. Octaedro regular. Nossa, não tá marcando? Ah, tá de branco. Octaedro regular. Que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente calcular a área de uma das faces, já vai ser a área de todas as faces. Como assim? Então, a área dessa face aqui é a mesma que a área dessa face aqui de trás, que é a mesma que a área da face lateral aqui. Então, todas as faces têm a mesma área. Então, a gente descobrindo de uma só e multiplicando por 8, né, porque são 8 faces no total, a gente vai descobrir a área total. Percebam que ele falou que a aresta é de 4 centímetros, tá bom? Aresta de 4 centímetros. O que isso quer dizer?
quer dizer que cada um dos lados aqui, ó, por exemplo, se a gente pega essa face aqui e coloca ela no plano, igual eu coloquei aqui, ó, quer dizer que cada um dos lados dela, cada uma das arestas dela vão valer 4 centímetros. E com isso a gente já consegue calcular a área dela, tá bom? Tem toda aquela formulinha para calcular a área de um triângulo equilátero. Eu vou usar nessa aula, só que nesse caso não vai ser necessário, dá para a gente fazer passo a passo. Então, ó, eu só repeti, né? Tirei o 4 daqui de baixo, porque ia atrapalhar a gente. Essa aqui é uma face. Então, a gente descobrindo a área dela e multiplicando por 8, a gente descobre a área total já. O que a gente vai fazer? Vocês percebem que aqui embaixo media 4 no total. Então, se a gente for só pegar só metade aqui, vai medir quanto? Vai medir 2. Só essa metadinha aqui vai medir 2. Então, essa parte que eu coloquei em vermelho, aliás, mede 2. E a gente tem também a altura, que a gente sabe que é um triângulo equilátero, então a altura vai, ó, dar bem aqui no meio, vai dar separando bem essa parte, bem o segmento da base aqui. Com isso a gente forma um triângulo retângulo, onde um dos catetos mede 2, o outro, a hipotenusa mede 4 e o outro cateto é a altura da face aqui. Tudo bem? Então, ó, tá aqui medindo 4 a hipotenusa, o cateto medindo 2 e aqui a altura da face. Que eu vou colocar, vou representar como HF, tá bom? Então, a altura da face eu vou colocar um HF. A gente pode, então, elaborar o nosso teorema de Pitágoras já. HF ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Não, HF ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Que é isso que vai nos dizer aqui. Eleva o 4 ao quadrado já e eleva o 2 ao quadrado. Ou seja, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 4 vai dar 16. Então, 16 é igual à altura da face ao quadrado mais 4. Esse 4 que está positivo do lado direito passa negativo para o outro lado. Então, vai ficar 16 menos 4, ou seja, 12. Então, 12 é igual à altura da face ao quadrado. Tira a raiz, então, raiz da área, raiz da altura da face é igual raiz da altura da face ao quadrado é igual a raiz de 12. Ou seja, em outras palavras, a raiz de 12 é igual à altura da face. Só que a gente vê depois, por fatoração, e se você não compreende isso, você pode perguntar para mim como que funciona. A altura da face vai ser igual a 2 raiz de 3. Raiz quadrada de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3, tá bom? Então, com isso, a gente descobre que a altura da face aqui mede 2 raiz de 3. Como que a gente calcula a área da face aqui no total? A gente faz a altura vezes a largura da base e divide por 2, certo? É assim que a gente calcula a área de um triângulo. Então, a gente pega essa altura, que a gente descobriu que é 2 raiz de 3, multiplica pela largura aqui e divide por 2. Então, a área da face vai ser, ó, a altura vezes a largura aqui da base, dividido por 2. Pode efetuar a multiplicação aqui. Então, o que, que vai acontecer? Aliás, é isso mesmo. A gente vai efetuar a multiplicação. Então, 4 vezes 2 raiz de 3 vai ser 8 raiz de 3 no total. Dividido por 2, 4 raiz de 3. Então, 4 raiz de 3 aqui vai ser a área da nossa face de um dos triângulos. É a área de qualquer uma das nossas faces ali. O que acontece? Qual que vai ser a área total? Vai ser 8 vezes a área de uma face. Então, vai ser 8 vezes 4 raiz de 3. Ou seja, a área total vai ser igual a 32 raiz de 3 centímetros quadrados. Eu não lembro que resposta era essa no gabarito de vocês. Deixa eu ver. Eu acho que é a letra B, certo? No gabarito de vocês. E com isso, o exercício 5 está concluído, tá bom? Volume de uma pirâmide, gente. Então, o volume da pirâmide, vocês vão ver que no começo é um pouquinho difícil de pegar ele, mas depois vocês acostumam e vê que não tem nada demais em gravar ele, tudo bem? Não vai ter como demonstrar o porquê, nem mostrar como que a gente chega nessa fórmula. Mas o que, que vai acontecer? A gente tem a nossa pirâmide e tem a altura dela. Como que a gente calcula o volume da pirâmide? Vai ser igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Então, a gente calcula qual que vai ser a área dessa base aqui, multiplica pela altura e divide tudo por 3. Resumidamente, é assim que a gente vai calcular o volume de uma pirâmide. Para treinar bem essa noção de volume que a gente acabou de ver, eu trouxe aqui o exercício 9 da apostila de vocês.
que é um exercício da nossa querida UEL, aliás. Então, na molécula do metano CH4, ou seja, a molécula do metano é dessa forma, CH4 quer dizer o quê? Um átomo de carbono no meio conectado a 4 átomos de hidrogênio. Então, ó, o átomo de carbono conectado aos átomos 2, 3, 4 átomos de hidrogênio. O átomo de carbono ocupa o centro de um tetraedro regular, em cujos vértices estão os átomos de hidrogênio, igualzinho aqui na figura. Considere que as arestas L do tetraedro regular medem 6 centímetros e que a altura mede h igual a 1/3, ou seja, a altura mede a altura descrita como h, então h é igual, ou seja, a altura é igual a 1/3 de L vezes raiz de 6. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o volume desse tetraedro. Gente, foi meio que ilustrativa essa primeira parte do texto aqui. Por quê? Porque depois ele fala que as arestas L do tetraedro regular medem 6 centímetros. E com certeza um átomo não existe, com certeza a molécula não mede 6 centímetros. Não é possível que essa molécula meça 6 centímetros, sendo que átomo é uma coisa minúscula. Então é meio que só para ilustrar a figura. Mas o que vai acontecer? Vai ser dessa forma aqui, então. A nossa figura vai ser dessa forma aqui, de tal forma que aqui vai medir 6, aqui vai medir 6, vai medir, que horrível desenhar com isso, 6, aqui vai medir 6 e ali no fundo também o segmento vai medir 6, tá bom? Então todas as faces, todos os segmentos aqui vão medir 6. E a altura? Vai ter uma altura principal aqui, né? Que vai vir desde aqui do centro da base até aqui. Por se tratar de um tetraedro regular, então vai ser do centro da base até aqui o vértice, né? O ponto mais alto da pirâmide, tá bom? E o que vai acontecer? Essa altura vai ser dada por essa formulinha aqui. Então, como que a gente vai calcular o volume? Porque é isso que ele pede. Apresente corretamente, calcule a alternativa que apresenta corretamente o volume desse tetraedro. A gente calcula a área da base aqui, multiplica pela altura e divide por 3. E é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, exercício de número 9. O que a gente precisa? A área da base e a altura. Depois a gente já consegue calcular o volume do nosso poliedro. O que acontece? A altura aqui, a altura vai ser igual a 1/3 de L vezes raiz de 6. Só que ele também nos falou que o quê? Cada um dos L mede 6. Então a gente pode colocar o L aqui e com isso a gente já descobre a altura. Então, ó, substituindo L por 6, a altura é igual a 1/3 de 6 vezes raiz de 6. Ou seja, multiplica 6 por 1/3 aqui. Vai ficar quanto? 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, a altura vai ser igual a 2 raiz de 6. Gente, vocês perceberam então que a gente já tem a nossa altura aqui. O que vai ser importante vocês entenderem? Isso aqui é o desenho de uma face. E, aliás, vocês se lembram agora que no caso de um poliedro regular, que é o caso, porque ele falou que é um tetraedro regular, a base também vai ser uma face. Ou seja, isso aqui vai ser a base também, vai servir como a base. Então, descobrindo a área disso aqui, a gente descobre a área da base. E com a altura que a gente já tem, a gente consegue calcular o volume. Tem toda a maneira, né? Eu fiz ali nos exercícios anteriores, acho que no exercício de número 5, é isso. Provavelmente que eu fiz com vocês, como calcular, faz um triângulo retângulo, calcula certinho. Mas aqui a gente está sem espaço e com um pouquinho menos de tempo. Então eu vou usar agora só para você, só para ir mais rápido, tá? Não porque eu não consiga lembrar ou seja mais difícil fazer da outra maneira. Mas só para ir mais rápido, eu vou usar a fórmula que o livro deu, a apostila de vocês deu para poder calcular a área dessa base aqui, a área desse triângulo, tá? Então, ó, como calcular a área de um triângulo regular? Tem que ser regular. Tem essa fórmula aqui, onde ela é L ao quadrado, que no caso eu já coloquei o 6. Então, L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Então, aqui no caso é o 6, eleva esse 6 ao quadrado já. A área da base é igual a 36 raiz de 3 dividido por 4, tá bom? 36 dividido por 4 é igual a 9. Então, a gente pode colocar que a área da base vai ser igual a 9 raiz de 3, certo? Então, a gente tem a área da base, tem a altura. Vamos colocar na fórmula do volume, que é o quê?
Volume é 1/3 da área da base, aliás, é isso, a área da base, vezes a altura. Então, ó, a área da base vezes a altura e estamos dividindo tudo por 3. Isso aqui vai ser o nosso volume. A gente pega isso aqui e faz o quê? Multiplica, ó, o 9 com o 2, porque os dois estão fora de raiz, então a gente pode só multiplicar o 9 com 2. Por que que a gente pode fazer isso? Porque aqui é tudo uma multiplicação. É 9 vezes raiz de 3 vezes 2 vezes raiz de 6. Então a gente pode fazer uma multiplicação assim. Pode multiplicar um elemento que não está do lado do outro. Multiplica o 9 com raiz de 2. E como eles estão dentro aqui das raízes, o raiz de 3 e raiz de 6, a gente pode multiplicar um com o outro. Então, como que vai ficar isso? 9 vezes 2 vai ser 18. Raiz de 3 vezes raiz de 6 vai ser igual a raiz de 18. Tudo bem? A gente tem 18 raiz de 18. 18 dividido por 3 é 6. Então, a gente coloca 6 raiz de 18. Só que a gente sabe que raiz de 18 equivale, se eu não me engano, a acho que 3 raiz de 2, né? Vocês fazem a fatoração certinho, né? Se você não entender, se você não souber fazer fatoração, você pode questionar, mas aí você faz a fatoração e você vai perceber que raiz de 18 é igual a acho que 3 raiz de 2. Isso. Daí no lugar de raiz de 18, você coloca 3 raiz de 2. Por quê? Porque daí você multiplica esse 3 vezes 6 aqui, e daí você fica no total com 18 raiz de 2, tá bom? Então esse aqui vai ser o volume, 18 raiz de 2, eu acho que é centímetros cúbicos, né? Era centímetros? É, então é centímetros cúbicos. Lembrando que como que a gente vai saber se é centímetros cúbicos, centímetros quadrados, centímetros normal? Se você tem um comprimento, centímetro. Igual você pega uma régua e mede alguma coisa em centímetros. Se você tem uma área, você faz centímetros quadrados. Por quê? Porque você faz uma dimensão vezes a outra normalmente, né? Como se fosse calcular, por exemplo, a área de um quadrado. E se é um volume, você faz centímetros cúbicos, que daí lembra cubo. Cubo é uma coisa aqui, ó, um exemplo. É uma coisa de já 3 dimensões, por isso centímetros cúbicos, aí tem o 3 em cima, tá bom? Então é assim que você descobre quando é centímetros, centímetros quadrados ou centímetros cúbicos. Com isso a gente conclui aqui o nosso exercício, e a gente está passando já bastante tempo da aula, e então esse é o exercício número 9, né, que eu falei para vocês, vai dar aqui o gabarito, a letra D, tá bom? Do exercício da UEL. Gente, tronco da pirâmide. O que é isso? Seria como se, por exemplo, você tivesse aqui a sua pirâmide, eu vou fazer a continuação aqui da nossa pirâmide. Opa. Isso, você continua aqui, ó, a sua pirâmide. Seria como se a gente pegasse essa pirâmide aqui completa. Vou fazer os tracinhos, né? E o que aconteceu com a nossa piramidezinha aqui, gente? A gente basicamente pegou um plano e cortou aqui, ó, um plano paralelo ao plano da base e cortou metade da nossa pirâmide. Não necessariamente metade, mas em alguma altura aqui a gente cortou a nossa pirâmide e ó, foi embora. E agora a gente só tem aqui o tronco, ou seja, só uma parte dele. Como que a gente calcula o volume desse nosso tronco? A gente vai ter a altura dele, né, primeiramente. Então, a distância aqui da altura do plano onde a gente cortou, com o nosso plano original aqui. Então, essa altura eu vou chamar de K. E o volume vai ser dado por K dividido por 3. Daí multiplica aqui, ó, tudo dentro de parênteses. Área da base de cima, qual que é a base de cima? Essa aqui mais a raiz quadrada da área da base de cima vezes a área da base de baixo. Gente, para quem não sabe, isso aqui pode ser chamado também de média geométrica, tá? Da área da base de cima com a área da base de baixo, mais a área da base de baixo. Gente, é uma fórmula extensa, eu confesso que quase nunca vejo ela cair em alguma coisa. Aliás, eu, particularmente, na minha vida enquanto estava no ensino médio, todas essas coisas, fazer vestibular, nunca tinha visto essa fórmula, nunca tinha visto não, nunca tinha utilizado para calcular em algum exercício, então confesso que não é, se você tiver muita dificuldade em gravar, não se estresse em gravar isso aqui, essa é a parte menos importante dessa aula e o que vocês vão ver a seguir é bem mais valioso. Pessoal, exercício 10 do ITA para treinar sobre tronco de pirâmide. Só que, na verdade, tronco de pirâmide não vai ser algo tão importante aqui. Vai ser mais importante outra coisa. Vamos ler primeiro o exercício. Seja uma pirâmide de base hexagonal. Aqui ele fala hexagonal, mas não vai fazer tanta diferença para a gente. Então, eu coloquei com 4 lados mesmo, não é um hexágono, que vai dar tudo certo. E a altura 10 metros.
a que distância do vértice devemos cortá-la por um plano paralelo à base, de forma que o volume da pirâmide obtida seja 1/8 do volume da pirâmide original. Então, o que acontece? A gente tem aqui ó, uma pirâmide original, a gente tem uma piramidezinha, ela tem 10 metros no total de altura. Isso. Aqui vamos dar uma continuação nela, né, para ficar bonitinha. Então aqui é a nossa pirâmide original, tá? Eu vou colocar o vértice aqui, ó, o vértice dela. Acho que eu nem dei a definição certinho do vértice, mas o vértice é esse ponto que está fora do plano, né? Então esse aqui é o nosso vértice e o que vai acontecer? A gente vai cortá-la por um plano paralelo à base, de forma que o volume da pirâmide obtida seja 1/8 do volume da pirâmide original. Então, ó, passou um certo tempo, a gente cortou aqui, ó. Supondo que seja essa altura aqui, eu não sei qual que é a distância que vai ser, mas supondo que a gente cortou aqui, ó, e formou uma nova pirâmide, que é o quê? É só essa partezinha de cima aqui que a gente desenhou. Essa aqui é a nova pirâmide, e ele falou o quê? Que o volume dessa nova pirâmide é 1/8 do volume da pirâmide original, ou seja, o volume dessa aqui é 1/8 do volume dessa maior zona aqui. O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que, ó, a que distância do vértice devemos cortá-la? Ou seja, a distância do vértice até aqui, até esse plano que a gente passou. Qual que vai ser essa distância? Qual que vai ser a altura da nossa nova pirâmide? Resumindo bastante. Então a gente nem vai usar tudo que a gente viu sobre tronco de pirâmide. Como eu disse, não tem muitos exercícios que isso cai. Esse caso aqui não é um deles também, que vai cair sobre isso, tá bom? Mas vocês vão ver uma coisa nova de como calcular esse exercício 10, que é o que eu vou mostrar no futuro ali. Então, ó, fiz ali uma... Futuro não, né? No próximo slide, que não deixa de ser futuro. Mas, enfim, a gente tinha uma nova pirâmide e a gente quer saber a altura dela, sendo que volume é 1/8 do volume da pirâmide original. Para a gente calcular, a gente vai precisar colocar algum nome, dar nome aos bois aqui. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai usar, V é o volume da pirâmide original. Ele falou que a nova pirâmide vai ter 1/8 do volume da pirâmide original, né? Então vai ser igual a V sobre 8, é o volume da nova pirâmide. E a gente vai falar que a altura da nova pirâmide, que é o que a gente está querendo descobrir, vai ser H, a altura da nova pirâmide. Qual que é a altura da velha pirâmide? É 10 metros, igual ele falou no enunciado. O que a gente vai ter? Isso aqui, gente, diferente, igual no tronco da pirâmide, era uma fórmula difícil, que sempre eles colocam pra gente, sempre eles mostram pra gente e quase nunca é usada. Essa fórmula que eu vou mostrar pra vocês é uma fórmula tranquila, que acho que é o terceiro exercício que eu já vejo que ela é necessária e eu nunca vi em nenhuma apostila colocar nessa fórmula. Eu nunca entendi isso, por que que eles não colocam e não mostram. Eu no meu ensino médio nunca tinha visto, mas cai direto essa fórmula, que é o quê? Se a gente pegar o volume da pirâmide original e dividir pelo volume da nova pirâmide, é igual à altura da pirâmide original dividido pela altura da nova pirâmide elevado ao cubo. Como assim? Então, ó, o volume da pirâmide original dividido pelo volume da nova pirâmide é igual à altura ao cubo da primeira pirâmide dividido pela altura ao cubo da nova pirâmide. Lembrando que essas pirâmides, elas são... Como é? Quando elas são idênticas, eu não lembro qual que é o termo que a gente usa, não são congruentes, elas são iguais e são semelhantes, lembrei. Então essas duas pirâmides são semelhantes, por isso que isso é válido, tá? Então a gente tem essa formulinha aqui. O que a gente faz? A gente multiplica a multiplicação cruzada aqui, famosa regra de 3. Multiplicou a regra, fez a regra de 3 aqui, a gente vai ver que V vezes H ao cubo é igual a V sobre 8 vezes 10 ao cubo. Esse V sobre 8, a gente pode destrinchar ele e colocar como sendo V vezes 1/8. Ou V sobre 8, isso, V sobre 8, a gente pode escrever como sendo V vezes 1 sobre 8. Então a gente ó, só destrinchou aqui e agora a gente tem V desse lado e V desse lado. A gente ó, efetua esse corte. Tudo bem? A gente pode fazer isso porque tudo está sendo só multiplicado aqui. Com isso, a gente chega ao resultado de que h ao cubo é igual a 1/8 de 10 ao cubo. Esse 10 ao cubo, vamos multiplicar ele aqui. Ó. 10 ao cubo vezes 1/8 vai ser 10 ao cubo sobre 8. Então, h ao cubo
é igual a 10 ao cubo sobre 8. 8, agora vocês já vão entender futuramente para que eu fiz isso. 8, ele é igual a 2 ao cubo. Então, coloca 2 ao cubo no lugar de 8 aqui. Com isso, quando a gente tem um ao cubo embaixo, ao cubo embaixo e ao cubo em cima, a gente pode só colocar tudo entre parênteses, eu colocar um ao cubo aqui. Com isso, a gente chega ao resultado de que h ao cubo é igual a 10 sobre 2 ao cubo. Por a gente está falando que é uma igualdade, então a gente pode simplesmente remover esses dois ao cubo aqui, esses dois trezinhos na potência. Então, o que quer dizer? H é igual a 10 sobre 2. 10 sobre 2 é igual a 5, que eu esqueci de colocar nos slides, aliás. Então, H vai ser igual a 5. Com isso, a gente descobre a altura da nova pirâmide, ou seja, a distância do vértice até o plano, vai ser igual a 5. Que, aliás, acho que dá gabarito letra C no exercício número 10 de vocês. Com isso, olha, eu falei que a aula não ia ser tão extensa. 30 minutos e 50, finalizamos então a nossa aula de hoje, trabalhando com pirâmides, trabalhando com o volume de pirâmides, volume do tronco da pirâmide, trabalhando também com área de base, área lateral, área total. E são essas coisas que a gente vai ver numa pirâmide. As pirâmides são muito importantes quando se trata de poliedros. É uma das coisas que mais cai, se não for a figura que mais cai. Então, estudem bem essa aula e qualquer dúvida que tiverem, podem falar comigo, tá bom? Até semana que vem, pessoal.